A Bíblia consagrada por cristãos em todo o Brasil chega em uma nova edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em 2 cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. À venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD e através de nossa central de atendimento 0800 021 7373. Ou acesse nosso site cpad.com.br. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Um produto com a qualidade CPAD. Terceiro Entel, Encontro Teológico CPAD, dias 27 de fevereiro a 1º de março de 2026, na Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, Avenida Cruz Cabugá 29, Santo Amaro, Recife. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. A natureza do Deus que salva. A paz do Senhor Jesus, prezado professor, prezada professora. Estamos aqui com mais uma lição do primeiro trimestre de 2026, Lições Bíblicas Jovens. Nós estaremos prosseguindo com a lição deste trimestre, a lição de número 3, cujo o título é A Natureza do Deus que Salva. Eu gostaria de dar uma nota a respeito dessa lição, porque a partir desta lição, os irmãos vão perceber que a estrutura da lição ela está organizada na ordem da Santíssima Trindade. Então, por exemplo, na lição 3 nós vamos falar a natureza do Deus que salva, a lição 4, o Deus que justifica, a lição 5, o Filho que redime, e a lição 6, o Espírito Santo que regenera e santifica. Eu estou dando ênfase a essa questão porque, diferente do que comumente nós vemos na organização das teologias sistemáticas, dos livros sobre doutrinas, há uma ordem especial na organização da soteriologia. Então você vai perceber que aqui, para o aspecto da lição, nós partimos de um princípio um pouco diferente. Nós tomamos a liberdade de organizar de acordo com a ação das pessoas da Trindade. Então teremos aqui 2 lições sobre o papel do Pai como aquele que planejou a salvação, o Filho que executou a salvação e o Espírito Santo que aplica a salvação. E a partir da lição de número 7, nós vamos trabalhar em ordem de hierarquia os grandes temas da doutrina da salvação, a graça de Deus, a eleição, a questão do livre-arbítrio, a adoção, a perseverança, arrependimento e fé. Todos esses temas nós trabalharemos podemos dizer assim, numa segunda fase da revista. Porém, a lição 3, a natureza do Deus que salva. O texto principal diz: provai
e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34, versículo 8. O resumo da lição é: a obra da salvação, que é revelada plenamente em Jesus Cristo, expressa a bondade, o amor e a santidade de Deus. Pois bem, a nossa lição ela está organizada, está fundamentada nos Salmos 105 e 34, Lucas capítulo 18 e Romanos capítulo 5. Esses 3 versículos nos traz uma perspectiva muito importante a respeito de Deus. Nós estamos estudando sobre a salvação e é importante destacar aqui que a salvação revela quem Deus é. Quem Deus é? Por que Ele salva? E a resposta que nós veremos nessa lição é: Deus salva porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso, porque Ele é santo. Então a doutrina da salvação, ela nasce na própria natureza divina. É a natureza de Deus, na verdade, que reflete na doutrina da Trindade, na doutrina da salvação, melhor dizendo. Por isso que o versículo 8 do Salmo 34 diz: provai e vede que o Senhor é bom. No livro de apoio da nossa lição, na página de número 37, eu trago a abertura do capítulo na introdução, citando uma resposta do dramaturgo, romancista Ariano Suassuna. Em certo programa de internet, Ariano Suassuna foi entrevistado e quem o entrevistava perguntou se ele acreditava em Deus. E a resposta dele, eu cito essa resposta dele no livro, ele diz assim: acredito. Eu não conseguiria viver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte para tirar qualquer sentido da existência. Então Deus, para mim, é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. E abaixo eu comento que esse testemunho, ele revela a busca do coração humano por algo maior do que si mesmo, capaz de dar sentido e servir de âncora para a vida. Contudo, o pecado distorceu essa busca e, em muitos casos, arrancou essa âncora do coração humano. Apenas no encontro genuíno com um Deus verdadeiro é possível restabelecê-la. E é exatamente nesse encontro com Deus e essa obra de salvação que se estabelece que o homem tem essa âncora, esse sentido restabelecido, sentido esse que foi distorcido completamente pelo pecado. E é muito interessante nós vermos, né, uma fala como essa de um grande dramaturgo conhecido em solo nacional, que muitos às vezes imaginavam que seria um ateu, mas como é interessante você ver um homem pensador, um grande intelectual, que em toda a sua grandeza de obra, ele tem a sensibilidade de dizer: sem Deus, a vida é um desespero. E por que há esse sentimento de desespero quando não há Deus?
porque houve uma distorção da natureza humana. E essa distorção, ela só é resolvida em Deus, e é por isso que ele se revela. Por isso que a causa da salvação é essa natureza bondosa de Deus, é essa natureza amorosa de Deus, é essa natureza santa de Deus que não quer que nenhum ser humano se perca. O pecado, ele, em certo sentido, ele apagou a âncora de sentido do coração humano. O homem sem Deus distorce tudo, distorce a própria religião, distorce a política, distorce as emoções, distorce absolutamente tudo, mas é Deus que toma a iniciativa de se revelar e restaurar essa âncora, esse sentido, esse centro do coração humano. Por isso que essa lição ela vai trazer ao longo de toda ela esses três pilares da natureza divina que fundamentam a obra da salvação. É a bondade de Deus, é o amor de Deus e a santidade de Deus. Por que Deus salva? Deus salva porque Ele é bom na sua natureza. Por que Deus salva? Deus salva porque Ele é amoroso, é o amor de Deus que está na causa da salvação. E por que Deus salva também? Porque Ele é santo. Ele é justo, Ele é fiel. Por isso que os três tópicos desta nossa lição, ele tem como títulos, né? O primeiro, o Deus que se revela como Salvador. Depois o segundo tópico, a salvação como prova do amor de Deus. E em seguida o terceiro tópico, a santidade do Deus que salva. Então, a própria natureza de Deus está amalgamada a esse movimento dele ativo de salvar o ser humano. Então, por exemplo, o que poderíamos destacar nesse primeiro tópico do Deus que se revela como Salvador? O Salmo 105, que é uma das leituras bases do nosso texto, revela que Deus, ele tem a iniciativa de ser o Redentor. E isso acontece desde o Éden, versículo 3, capítulo 3 e versículo 15 de Gênesis, como lemos na primeira lição, no Éden estar ali, né? Essa iniciativa divina. O Salmo 105 lembra prodígios, maravilhas e juízos de Deus como ações redentoras de Deus. E é interessante que no livro mesmo eu cito uma reflexão de A.W. Tozer, quando ele diz que a redenção não é um fim em si mesmo, mas é o acesso ao bem supremo que é o próprio Deus. Olha que coisa! A partir do momento em que o homem se separou de Deus, ele ficou ausente desse supremo bem. A redenção nos garante e nos dá a perspectiva e o direito de ter acesso a esse supremo bem, esse supremo bem que é o próprio Deus. Próprio Deus sendo o supremo bem. Por isso que a salvação é algo que expressa essa natureza benigna de Deus, essa natureza amorosa de Deus, essa natureza que opera só no amor. Nós não podíamos ir até Deus, Ele que veio até nós. E isso é uma chave completamente diferente quando nós, por exemplo, em estudos de religiões comparadas, fazemos comparações com outras religiões. É sempre a tentativa humana de ir à divindade. É sempre a tentativa humana de se dirigir à divindade, como que não tivesse qualquer condição para isso. Mas não. A fé cristã, revelada nas Sagradas Escrituras, ela mostra um Deus que tem um movimento de iniciativa. Ele veio até quando nós não poderíamos mais nos encontrar com Ele. Então, esse é o ponto especial.
o Salmo 34 já nos mostra que Deus é bom e digno de confiança. Por isso ele é o Deus que salva. Provai e vede que o Senhor é bom. O salmista nos convida a refletir que a salvação, ela nasce dessa bondade divina. É a bondade divina que leva ao arrependimento, como vemos em Romanos 2,4. É essa bondade divina que gera confiança e temor reverente. Tito 3, 4 e 5 diz que a salvação é o resultado da benignidade divina e não dos méritos humanos. Finalmente, Jesus revela a natureza salvadora do Pai. Colossenses 2,9 é um dos textos mais cristológicos e profundos da Bíblia. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E em Lucas 18 ele diz que só Deus é bom. E é Ele quem revela o Pai. Em João 14, quem me vê, a mim vê ao Pai. Ou seja, Jesus ele é essa expressão plena da bondade, da misericórdia, da redenção divina. É a expressão plena da natureza divina. Por isso que ele veio para os que eram pecadores, para os doentes. Logo, se queremos conhecer o Deus que salva, devemos olhar para Jesus. É para Ele, sempre para Ele. Jesus é a expressão vívida da natureza do Pai. Então Ele e o Pai são um. A pessoa do Espírito Santo atuando na relação da Santíssima Trindade, que faz com que nós compreendamos esse mistério da fé, ou seja, tudo que nasce de Deus nasce em bondade, misericórdia, amor e santidade. O próximo tópico, umas questões que poderíamos destacar a respeito do amor de Deus, é afirmar que a salvação é prova do amor de Deus. Nós somos salvos. Deus providenciou a salvação porque Ele ama o pecador. E esse é um ponto muito fundamental, porque em vez em quando nós vemos algumas pessoas que parece que quer enfraquecer um pouco essa ideia do amor de Deus, em detrimento mais do juízo, dos decretos e tirando essa pessoalidade, essa afeição. A Bíblia revela que a salvação é um ato de amor. É o texto clássico de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que e nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Ele nos vivificou. Ou seja, é amor. É amor. E não é amar quem merece, não. É amar quem não merece. E esse amor é dado na conjugação da santidade divina, de tal forma que para se efetivar a salvação é necessário que haja arrependimento. Que é uma outra questão que em certos setores evangélicos, muitas vezes influenciados por uma teologia mais progressista, tende a enfraquecer a ideia de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de comportamento e algo nesse sentido, sendo que o plano amoroso da salvação de Deus é completo e é integral. O pecador recebe a ação do Espírito Santo, ele
cai em si, se arrepende, confessa a sua culpa e abraça o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E aí há um processo de transformação radical, de discipulado radical, como diz John Stott na sua obra Discípulo Radical. Então, esse encontro com Jesus é um ato de amor. Deus não fica esperando a pessoa ficar perfeita. Ele mesmo tomou a iniciativa, e tomou a iniciativa como? Enviando o seu Filho. Foi o amor que enviou o seu Filho, é o fundamento da salvação, é esse amor universal que 1 Timóteo 2,4 diz, que ele quer que todos se salvem. Deus amou primeiro e enviou o Filho como sacrifício substitutivo. John Stott diz que não definimos o amor pelo dicionário, nós definimos esse amor de Deus pela cruz. E está citado aqui na obra de apoio à lição desse trimestre, que é exatamente isso que define esse amor de Deus. É um amor que foi representado e expressado na cruz. E a cruz é o lugar dessa obra de sacrifício substitutivo. Significa dizer que ele deu seu Filho em nosso lugar. E é isso que faz com que tudo esteja pago, que tudo esteja quite, que tudo já esteja consumado. Obra de amor. E como que nós respondemos a essa obra de amor? Respondemos com gratidão. Gratidão pela vida transformada, né? E essa gratidão respondemos por meio dos nossos atos, das nossas condutas, das nossas atitudes práticas. Que atitudes são essas? Escolhas, amigos, pureza, serviço. Ou seja, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Aqui, prezado professor, querida professora, é muito importante refletir com os jovens a respeito dessa dimensão prática de resposta a esse alcance de amor. Uma dimensão prática de que, se somos verdadeiramente gratos pelo que o Senhor Jesus fez, essa gratidão há de se manifestar na minha vida concreta, social, na minha rotina, nas redes sociais, nos relacionamentos que eu construo, nas escolhas que eu faço, nos amigos que eu quero estar perto, né? na busca pela pureza, pelas coisas de acordo com os valores de Deus, a prestação do serviço, o serviço voluntário, na igreja local, o social, ou seja, toda a dimensão da vida em coerência a esse sentimento de gratidão pelo que o Senhor Jesus fez. Então, nesse sentido, né, a doutrina do amor de Deus, ela é muito prática, muito prática. Então, se a salvação ela vem da bondade de Deus e ela vem do amor de Deus, nós temos o terceiro tópico que mostra que um outro lado da natureza de Deus, que é essa natureza santa, né? A santidade do Deus que salva. A salvação também é a expressão da santidade de Deus. Deus, a Bíblia vai declarar que Deus é absolutamente santo. Isaías 6,3 diz: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pedro cita Levítico: sede santos, porque eu sou santo. E é importante a gente refletir aqui que santidade não é um mero detalhe, ele é o centro da natureza divina. Eu cito novamente a A.W. Tozer, que diz que tudo que Deus faz é coerente com a sua santidade. Tudo que Deus faz é coerente com a sua santidade. Ele não é apenas bondade, ele não é apenas amor, ele é um Deus santo em amor e amoroso e bondoso
em santidade. A sua santidade, né, é a regra da sua justiça, é a regra da sua maneira de agir. Por isso que a salvação também é um chamado à santidade. A salvação não é só perdão, a salvação é transformação. Por isso que quando nós recebemos a Cristo como Senhor, Salvador e Rei, acontece algo glorioso, de que além de justificados e redimidos, nós somos santificados. Contudo, nós temos duas dimensões da santificação. Nós temos a dimensão posicional, uns usam o nome como santificação instantânea, que é exatamente a mudança radical da nossa condição diante de Deus. Deus nos chama de santos porque o sangue precioso de Jesus nos lavou de todo pecado. Então, a partir do momento em que nós abraçamos a fé, nós já somos plenamente santificados, como Paulo chamou a igreja de santos, os santos do Senhor, os santos que estão na Galácia, os santos que estão em diversos lugares. O crente lavado e remido no sangue de Jesus é um santo porque a igreja é santa. Porém, há também a santidade progressiva, é uma dimensão de uma obra contínua que o Espírito Santo opera em nós. Então nós vamos amadurecendo como cristão, nós vamos assumindo essa nova natureza, as virtudes vão tomando o lugar dos vícios, as virtudes vão nos fortalecendo, a nossa oração vai fortalecendo o nosso espírito e o nosso espírito não vai perdendo para a carne e assim nós vamos amadurecendo no caminho de santidade. Por isso que santidade não é um peso, santidade é um privilégio, é viver conforme a nova identidade, e isso não acontece por força humana, isso acontece pela obra do Espírito Santo. Mas nós vamos estudar um pouco mais numa próxima lição, mas é importante adiantar aqui que uma vez que somos restaurados, uma vez que somos regenerados, uma vez que somos justificados, a palavra de Deus mostra, principalmente em Efésios, que nós temos a condição dada pelo Espírito de Deus de cooperar na nossa santificação, de cooperar no nosso desenvolvimento e maturidade espiritual. E como? Por meio também da vontade, essa vontade santificada, essa vontade que foi restabelecida pelo Senhor, abraçando as disciplinas cristãs, orando, buscando ao Senhor, jejuando, fazendo disciplinas espirituais que faz com que a nossa vida espiritual vai se fortalecendo, vai se estabelecendo, vai crescendo na presença de Deus e até chegarmos à estatura de varão perfeito. Finalmente, cruz é o maior símbolo desse ato salvífico. E é nessa cruz, como nós colocamos aqui na lição, que ocorre o encontro da justiça, o encontro da santidade com o amor de Deus. Deus é santo e Ele não ignora o pecado. Deus é amor, mas Ele também não abandona o pecador. Na cruz, justiça e graça se encontram. Romanos 3,26 mostram isso com muita clareza. Justiça e graça se encontram na cruz. Tanto Stott e Tozer, eles mostram que a cruz é revelação e salvação. Há um livro clássico de John Stott sobre a cruz de Cristo, que é uma descrição maravilhosa sobre o papel, e a simbologia da cruz no ato da salvação. Pela cruz tudo foi feito. Por isso que santidade não é fardo.
Santidade não é fardo. Santidade é a resposta ao amor que nos salvou. E isso é um ponto que deveríamos trabalhar muito com a nossa juventude. Há lugares, às vezes, que colocam muita ideia da santidade numa ideia meio de julgo, meio de uma fala muito seca, mas não é isso. A santidade, ela é bela. A santidade, ela é uma resposta pelo que Deus fez, uma resposta pelo que Deus faz, uma resposta com base na gratidão. Por isso que não é fardo, é resposta ao amor que nos salvou. Estou caminhando para o final desta aula e gostaria de destacar algumas questões que poderiam ser feitas por você, prezado professor e prezada professora. Promova reflexões abertas, como nós já citamos aqui, e eu daria uma sugestão, por exemplo, de você perguntar o que o caráter de Deus revela sobre mim. Você perguntar isso ao aluno de verdade. O que o caráter de Deus revela sobre ele? Como que a bondade de Deus salvou ele ou alcançou ele? E nessa questão é importante prestar bem atenção para a resposta dele, como elabora essa resposta, porque nós percebemos, exatamente como que ele está se desenvolvendo. Por exemplo, aqui eu dou uma opção de uma dinâmica rápida. Você pode, por exemplo, listar um atributo de Deus que mais fortalece a vida desse jovem hoje. Então você pode perguntar e ir listando. É o atributo da santidade, é o atributo do amor, é o atributo da bondade, porque bondade, amor e santidade são atributos de Deus. Pedir e criar o ambiente para refletir a respeito, por exemplo, de como ele pode viver a gratidão durante a semana. Lembrando sempre, traga sempre a doutrina, traga sempre o assunto e o ensino para aplicar na vida cotidiana do seu aluno e da sua aluna. E uma questão muito importante, não apresente Deus como um juiz severo, como um juiz opressor, mas como a Bíblia mostra, como um redentor amoroso e santo. Porque ao nos relacionarmos com Deus, a gente aprende, por causa desse caráter redentor, amoroso e santo, nós somos transformados em nossa identidade e em nosso caráter. Eu desejo que nesta semana ou neste domingo de aula, o Espírito Santo conduza a refletir a natureza de Deus como redentor, como aquele que toma a iniciativa, a refletir a natureza de Deus como aquele que é bondoso, por isso ele salva mediante a graça, a refletir sobre a natureza amorosa de Deus, um Deus amoroso que enviou o seu Filho, e a confirmar a santidade do Deus, porque é por isso que ele transforma o pecador. E na cruz ocorre um encontro perfeito entre o amor que salva e entre a santidade que transforma. Amor, bondade e santidade. É na cruz que todos esses atributos gloriosos se encontram. E esses atributos gloriosos também podem se encontrar no coração daquele que recebe Jesus como Salvador da sua vida. E essa salvação gloriosa acontece porque a natureza de Deus é boa, amorosa e santa. Que Deus abençoe, te dê uma semana de bênçãos, uma escola dominical na direção do Espírito Santo, e fique na paz do Senhor Jesus.